Vamos lá? Vamos lá. O Jules, para quem não conhece, é um grande amigo, um grande estudioso e trabalhador, né? Na seara do bem. Volta aqui. E a gente tem imenso carinho por ele, porque onde ele está, ele sempre leva o amor, as palavras de carinho e de consolo para a gente, né? A casa é sua e Muito nós obrigado. também. Fica Muito à vontade. obrigado. Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe e nos ampare agora e sempre. Eu gostaria também de dar boas-vindas àqueles que estão vindo pela primeira vez na casa, principalmente porque aí eu tenho a oportunidade de dar uma informação que é muito importante para quem está vindo pela primeira vez. Essa moça que me antecedeu é cheia de fazer umas propagandas enganosas, viu? Não. Meus irmãos, nós vamos começar hoje com o Livro dos Espíritos, pergunta 913. Allan Kardec perguntou: dentre os vícios, qual que se pode considerar como radical? Qual é o pior vício da criatura humana? E os Espíritos responderam: nós o dissemos muitas vezes, é o egoísmo, pois que dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos está o egoísmo. Inutilmente os combatereis se não conseguireis extirpá-los, porquanto não houverdes atacado o mal em sua raiz. Ou seja, não houverdes atacado, destruído a causa. Então não adianta combater os pequenos vícios. Aliás, até adianta, desculpe-me. Devemos combater os pequenos vícios, mas só ficaremos livres dos vícios quando nós conseguirmos extirpar o egoísmo, que é o pai de todos, certo? A grande chaga da criatura humana chama-se egoísmo, que Emmanuel, o extraordinário evangelista da terra de Santa Cruz, diz que egoísmo é o ego, hipertrofia do ego, ou seja, é o ego a raiz quadrada, multiplicada a 4, é o ego, na verdade, enlouquecido. Isso é o egoísmo. A criatura egoísta é aquela que é só dela e só ela sabe e só ela consegue. Não há nenhuma complacência de dividir aquilo que ela imagina que seja com as outras criaturas. Para ela, ela é ela e os outros são os outros. Isso é o egoísmo. Felizmente, temos visto que, especialmente para os profitentes da doutrina espírita, já está bem esmaecido o egoísmo. Hoje nós já não somos tão egocêntricos ao ponto de só imaginar que somos nós. Já temos uma condescendência com os outros. E temos uma certa vigilância, para não dizer uma necessária rigidez, conosco. Estamos trabalhando, sim, com afinco para combater o egoísmo no meio espírita. E os meus irmãos podem perceber que na casa espírita, na casa do Senhor, todos encontram meios de trabalhar para o próximo, que é a melhor maneira, é uma das maneiras de combater o egoísmo. E nós perguntamos, como
como curar realmente, definitivamente, decididamente, de uma vez por toda, o egoísmo. Vamos à pergunta 775 de O Livro dos Espíritos. Qual seria, para a sociedade, o resultado do relaxamento dos laços de família? E os espíritos respondem: uma recrudescência do egoísmo. Aí seria realmente o egoísmo ao quadrado. Um aumento extraordinário dessa chaga da humanidade que é o egoísmo, se houvesse o relaxamento dos laços de família. E eu quero dizer com muita tristeza que existem muitos que estão tentando fazer esse relaxamento, mas que felizmente, por outro lado, nós temos inúmeros que continuam trabalhando por essa instituição tão importante que se chama família. E quando eu digo família, eu não estou dizendo que sejam as criaturas casadas de papel passado e de filhos do próprio sangue. Eu estou dizendo de criaturas que se unem em torno de um ideal, de se autoeducar e educar aqueles a quem ama. Isso é família. Se é casado, se é juntado ou se é apenas, como é que se diz? Namorico, né? Namorido, metade marido. Ah, tá, namorido é um novo termo para nós. Acabamos de inaugurar no dicionário namorido, ok? Então, meus irmãos, são criaturas que estão juntas porque sabem que são imperfeitas, mas têm uma obstinada força de vontade que não permite que desistam uma da outra. Isso é família. E eu estou falando não só na condição dos relacionamentos matrimoniais, nos relacionamentos amorosos, entre duas criaturas, mas estou falando inclusive dos filhos. Nós, os pais, não podemos abrir mão dos nossos filhos. Nós, os pais, temos a obrigação de encaminhar os nossos filhos para a realização do que eles vieram fazer aqui. Não podemos desistir deles. Quanto mais difíceis, quanto mais problemáticos, maior deve ser a nossa atenção, melhor deve ser o nosso tratamento para essas criaturas. Sempre com carinho, com amor e compreensão. E família não são onde as criaturas moram juntos, onde as criaturas vivem juntos, mas é onde as criaturas convivem. E conviver é permutar experiências, cada um oferecendo o que há de melhor em si, em favor do núcleo familiar. Isto é o que nós devemos fazer. Muito bem. A família, na verdade, é a terapêutica ideal, não tem outra. Não tem uma medicação mais eficaz para curar o egoísmo do que a família. Por isso os espíritos são contundentes, lacônicos, objetivos e firmes. O que seria do relaxamento dos laços de família? Recrudescimento, aumento grandioso do egoísmo na sociedade. E hoje, eu disse agora há pouco, que no meio espírita, o egoísmo está diminuindo. Por quê? Porque nós, os espíritas, ainda valorizamos a família como instituição necessária para o crescimento.
nós ainda valorizamos o relacionamento de duas criaturas ou de mais criaturas, mas que tenham um objetivo, não de olhar uma para a outra, mas de olharem para o mesmo lado, de preferência olhando para cima. Quero voltar na pergunta 913. Antes, porém, eu quero contar o que o nosso irmão Haroldo Dutra nos contou a respeito de Jesus. Eu pensei que conhecia Jesus, pelo menos na literatura. Mas, na verdade, tem tantos fatos sobre a vida de Jesus que são importantes e que esses estudiosos, como Haroldo Dutra, vai lá no fundo do baú e busca para nós. Haroldo diz o seguinte: Jesus, mocinho, rapazinho e Maria preocupada. Meu filho não está trabalhando? Fica às vezes ajudando o pai, mas muito pouco, ele não trabalha. E foi até lá nos doutores da lei e pleiteou um cargo para Jesus. Quando voltou, Jesus estava esperando-o na porta. Ainda não entendeste para o que vim, não é, minha mãe? E ela disse: como? Ele já sabia aonde ela tinha ido. Pois bem, desse dia em diante, Jesus isolou-se na carpintaria, trabalhando com o seu pai ou para o seu pai. Sempre na carpintaria. Claro que não sem estar atento à missão que ele tinha. Mas ele estava na carpintaria, como se fosse uma criatura apagada, alguém que tivesse por ali. Ao ponto de Paulo de Tarso fez uma visita à carpintaria e viu Jesus. E quando Saulo de Tarso manteve um diálogo com Estevão, uma das coisas que ele disse foi o seguinte: o teu ídolo, Jesus, a quem tu segues, é aquele rapazinho meu boboca que eu visitei na casa dos pais? Porque Jesus estava exatamente trabalhando e com uma figura apagada, buscando luzes para esparzir para a humanidade inteira. E cá para nós tinha que ser muita luz, né? E, portanto, ele estava exatamente se auto-preparando para a sua extraordinária missão. Isolado dentro da carpintaria, trabalhando quase que dia e noite, no modo de dizer, oferecendo uma ajuda substancial ao Pai, mas ao mesmo tempo se preparando para nos trazer a lição que ele nos trouxe. Volto na pergunta 913 para lembrar aos meus irmãos o seguinte: que todos os vossos esforços, portanto, tendam para um determinado objetivo, porque aí está a verdadeira chaga da sociedade. Qual é o objetivo maior que nós temos na vida? Segundo recomendação dos Espíritos: combater o egoísmo. O dia que nós conseguirmos, a não sermos egocêntricos, a não sermos egoístas, nós estaremos a um passo da mudança realmente efetiva do nosso planeta dentro da sua destinação, que seria não a próxima, mas a outra fase, o planeta feliz. Então nós precisamos combater o egoísmo com todas as nossas forças, para que realmente, como diz os Espíritos, todo aquele que quer se aproximar desde esta vida à perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo,
porque o egoísmo é incompatível com a justiça, com o amor e com a caridade, e ele neutraliza todas as outras. E nós vamos agora ver o que nos diz na pergunta 685. Aliás, eu nem vou ler a pergunta e a resposta, porque nos interessa aqui o comentário que Allan Kardec fez a respeito desta pergunta. Diz ele: há um elemento que comumente não entra na balança e sem a qual a ciência econômica, veja bem, para a ciência da economia, existe um elemento que não é levado em conta, e que é a educação. A educação é a base do nosso crescimento. Com a educação, aprenderemos a não ser egoístas, mas deseducados, despreparados, não deixaremos o egoísmo de lado. Por isso, Allan Kardec afirmava com letras garrafais: a educação é a base do progresso. Não a educação intelectual, os cursos, mas a educação moral. E não ainda a educação moral pelos livros, mas aquela que consiste na arte de formar caracteres bons, a que dá os hábitos sanzonados no bem. Porque a educação é, na verdade, o conjunto de hábitos adquiridos. Então, se queremos combater realmente o egoísmo, que é a chaga da humanidade, ainda é, busquemos nos educar na base do Evangelho de Jesus, que é onde está exatamente a necessária renovação para todos nós. A educação, como conseguir essa educação? Claro que é na convivência com as próprias criaturas, na nossa convivência. Jamais demonstraremos que somos criaturas educadas se não conseguimos conviver em paz. A paz é o resultado da nossa educação interior. Não é o resultado de conhecimentos, mas é o resultado de uma educação, aonde as criaturas educadas, diante do sofrimento e das provações, sabem se calar e suportar com dignidade cristã o sofrimento. Isso é realmente melhoria necessária para o qual nós nos reencarnamos. Não tenhamos dúvida disso. A bênção da reencarnação, exatamente para que nós aprendamos a ser educados, complacentes e amorosos, especialmente com as criaturas nas quais ou as quais convivem conosco no nosso lar. Deve ser o nosso relacionamento, a história vivida de forma igualitária. Por exemplo, às vezes nós somos complacentes, educados, bons, tolerantes com os nossos filhos. Ou nem sempre o são também.
mas dificilmente nós enxergamos naquele que está lá na rua, naquele que está deseducado por falta de oportunidade de educação ou de um lar, uma criatura necessitada do nosso amor ou merecedora da nossa atenção e do nosso amor. Para os meus, tudo. Para os teus, oxalá receba. E nós não podemos trabalhar assim, porque a educação nos leva realmente a termos, se formos educados, nós seremos principalmente complacentes, amigos e fraternos com os destituídos da sorte, que são aqueles que não têm um lar formado, equilibrado, que não têm a educação de um lar e etc. Certo? Então, meus irmãos, nós precisamos realmente buscar compreender quais são os desígnios que Deus determinou para nós e o que Ele espera de nós. Apertar os laços de família é a terapêutica ideal para curar o egoísmo, que é a hipertrofia do ego. Às vezes somos tão egocêntricos, que não conseguimos realmente sair e nem enxergar, como dizia meu avô, além do meu próprio umbigo. E nós precisamos realmente buscar de forma definitiva, através dos laços de família, o nosso desiderato, que é o amor sobre todos os aspectos. Eu queria trazer para os meus irmãos um artigo de Américo Canhoto, que diz assim: hora de desatar os laços de família. A família é um laboratório vivo de experiências e aprendizado. Uma sala de aula onde aprendemos a ser felizes e perfeitos até o limite do aqui na Terra possível. Foi dito que a felicidade plena não é deste mundo. Isso é verdade. Mas que pode começar nele. E já pode. Nela, na sala de aula onde nós estamos, no convívio com a nossa família, como em qualquer lugar, podemos tomar o aprendizado da inter-relação prazeroso, simples e fácil, com o amor, ou sofrido e complicado com a dor, e escolher segundo a nossa vontade. Como é que é o ditado? Se não vai por amor, vai pela dor. E é verdade. Quando não conseguimos, dentro daquele planejamento reencarnatório que nós fazemos, para chegar aqui e realizar alguma coisa em nosso próprio favor, porque quando nós realizamos alguma coisa em nosso próprio favor, é porque muito realizamos em favor do próximo. E assim é. Então, se a gente foge disso, realmente, nós não conseguiremos combater a dor. Aceitar e crer que ela é uma das bases para a evolução do homem é bom e necessário. Porém, crer nisso sem atitudes concretas é como a fé inabalável e cega sem obras. Um desperdício, simplesmente. Muito se fala sobre a importância da família, mas pouco se faz para reestruturá-la. Por que reconstruir a família? Como médico de família, diz o doutor Américo Canhoto, que foi quem escreveu esse artigo. Tenho observado no dia a dia o quanto as pessoas adoecem,
motivadas pelas dificuldades que têm de interagir com familiares. E como é sofrida por muitas delas a vida sob o mesmo teto. Por que reencarnamos? Com quem reencarnamos? Nem sempre com os nossos simpáticos amigos. Quase sempre trazemos para a nossa bagagem familiar desafetos que prejudicamos no passado, ou que por algum motivo nos desentendemos, porque nem sempre todos são desafetos, mas são criaturas que não nos entendem, ou que nós não entendemos ela, que a bênção da reencarnação juntos deve propiciar esse entendimento, e não o maior afastamento. Então, como médico da família, diz o doutor Américo, tenho observado no dia a dia quantas pessoas adoecem, motivadas pelas dificuldades que têm de se interagir com os familiares. E como é sofrida para muitas delas a vida sob o mesmo teto. É para pensar. Muitas, com sérios problemas, ocultam-se atrás das máscaras sociais e das conquistas materiais. Irmãos que se antagonizam, casais em constantes brigas, animosidade entre pais e filhos. Boa parte das tempestades verbais, das agressões infelizes e até as pequenas e grandes tragédias que acontecem entre as paredes estreitas dos lares poderiam ser evitados a tempo. Penso que vale a pena levantar tais questões sob um prisma diferente do habitual, pois nós estamos mais sensíveis às mudanças e aptos a inventar novas maneiras de lidar com as dificuldades íntimas e as de relações humanas. Não sei se os meus irmãos já notaram, no seio familiar onde nós vivemos, ou na idade média das famílias com quem convivemos, já não tem muito de inimigos fidalgais vivendo juntos. São às vezes leves criaturas de desentendimentos suaves do passado que estão conosco. Hoje, a maioria das famílias trazem seres que se atraem pelas suas afinidades. Onde há criatura má, é porque alguém ali dessa família tem que passar por isso. E nenhuma criatura nasce má na sua essência. Nasce para melhorar, para se tornar bom. E é preciso que nós venhamos a dar esses recursos a elas, porque senão os falidos seremos nós, e não os que nasceram no nosso lar. Meu filho é extremamente custoso. E aí eu gosto de perguntar a quem diz assim: e você é extremamente fácil? Problema de relacionamento, de espíritos mais endurecidos, merece uma consideração toda especial. Mesmo porque, quando nasce alguém antagônico aos nossos princípios, é porque Deus confia em nós, senão não deixava nascer. Ele não ia colocar um espírito destinado ao progresso num lar aonde não houvesse capacidade para aceitar, administrar a educação daquele espírito. Se nasce na sua casa alguém com ideias diferentes e que você não as tolera, é simplesmente para que você possa praticar a sua tolerância. Ou, em última instância, ser o suficientemente capaz para mudar as ideias daquele espírito. Você escolhe. Ser tolerante, conviver ou melhorar a criatura. Penso
que vale a pena levantar as questões. A boa parte das tempestades verbais, das agressões infelizes e até as pequenas e grandes tragédias que acontecem entre as paredes estreitas dos lares poderiam ser evitadas a tempo. E não são evitadas às vezes porque os ditos senhores do lar não têm a tolerância e não têm a compreensão para aceitar aquele que se diz ser o problema. Batem de frente. E aí? Pais bem educados, digamos assim, às vezes diante de um filho problema, se torna deseducado. Esquece toda a educação que o seu pai lhe deu, o carinho, o amor, para se transformar em algoz de uma criatura que não é ré, que é alguém a quem você deve amor, compreensão e educação. O filho problema é o convite para a sua melhoria, não é para desditar a sua vida. Deus jamais colocaria um filho problema em nosso lar para nos magoar ou para que perdêssemos a reencarnação. Ao contrário, ali, aquele filho problema, naquele filho problema, está a nossa redenção espiritual. As manchetes dos jornais, penso que vale a pena levantar tais questões sob um prisma diferente do habitual, pois nós estamos mais sensíveis às mudanças e aptos a inventar novas maneiras de lidar com as dificuldades íntimas e as de relações humanas. As manchetes dos jornais e os chamados nos noticiários mostram que é urgente um novo posicionamento com relação à vida em família. Pois devemos esperar neste momento de grande aceleração e de definição para nós, nada mais consegue ficar encoberto e os efeitos estão surgindo logo após as causas que os desencadearam. Eu não sei se vocês já observaram, estamos vivendo um momento de muita energia, de muita rapidez nas coisas que acontecem. Antes, levava às vezes 2 ou 3 reencarnações para que você fosse testado com uma dificuldade. Hoje, diferentemente, em uma reencarnação você tem 2, 3, 4 testes. É diferente. Por que que Deus permite isso? Porque Ele confia em nós. E Ele sabe que basta um pouco de esforço, um pouco de razão, um pouco de senso, um pouco de compreensão e misericórdia, para que nós consigamos realmente conviver e bem com essas criaturas que são testes para nós. Parece que o antigo sistema... sim, aqui tem uma coisa interessante. Nada mais consegue ficar encoberto e os efeitos estão surgindo logo após as causas que as desencadearam. A época, abre aspas, dos panos quentes. Sabe qual foi essa época? Encobertava com pano quente o que era ruim. Parece prestes a se esgotar. E isso pode ser visto na velocidade com que as famílias são construídas e desmanchadas. É exatamente porque nós estamos sendo testados. As provações é de filhos e pais, não é só do pai nem só do filho. São seres que nascem às vezes juntos, porque as suas dificuldades se assemelham num sentido inverso uma da outra, juntando os dois
burilam, esmerilam as suas deficiências e as suas dificuldades. Isto é porque há urgência na transformação da humanidade. Jesus espera de nós maior rapidez nos nossos passos. Por exemplo, o planeta Terra se transformará, não muito distante desse tempo, para o mundo de regeneração, aonde os bons, como disse Jesus, herdarão a terra. E que seriam os bons? Qual a concepção de bom hoje? Seria espírito perfeito, anjo de asinha? Não. Os bons são as criaturas que já entenderam que não são bons. Começa por aí. E que precisa melhorar. E quanto mais ele melhora, mais ele se enaltece, mais ele se engalana na luz de Jesus. Uma melhorazinha pequena hoje já te dá uma pálida ideia do que será a sua vida depois que você melhorar muito. É Jesus operando no nosso meio, diretamente. São os exemplos do Cristo redivivo na terra, sem Ele estar presente em corpo, mas principalmente espalhando e esparzindo a sua luz e o seu amor sobre todos nós, criaturas, através de outras criaturas, porque Deus nos atende, ou Deus atende as criaturas através de outras criaturas. E às vezes nós não percebemos isso, que a Terra está num patamar diferente. Sim, ainda há muito problema, muito erro, mas o quanto de melhora está para acontecer neste planeta. As previsões são as melhores possíveis. O plano espiritual não cansa de mandar recados através de Divaldo, através de outros médiuns extraordinários, dizendo que a Terra está se transformando para melhor. E nós não precisamos acreditar nos espíritos que nos trazem isso. Façamos uma vista alongada e veja o que está potencialmente preparado para acontecer, por exemplo, com o nosso país. E que se nós contribuirmos, pelo menos com pensamentos positivos e não derrotistas, com pensamentos de realmente querer que a coisa dê certo, vai dar certo. Depende muito de nós. Porque qualquer criatura que hoje assuma um cargo de comando está fadada a acertar e a errar. Mas se nós ajudarmos com os nossos pensamentos, a soma de acertos, tenho certeza, será maior. Parece que o antigo sistema informal usado até o momento não funciona bem nos dias de hoje e é muito sofrido. Quando temos certeza e clareza das intenções, é possível reestruturar as relações familiares. Família, base de tudo que a criatura precisa para o seu progresso espiritual. E quando eu digo família, não é criaturas casadas de papel passado, porque tem muitas criaturas de papel passado que não se respeitam e que estão juntos só porque assinaram um papel. Eu estou falando de família, de criaturas que têm o mesmo ideal, de criaturas que, não embora tenham formalizado na lei a sua união, são criaturas que se entendem muito mais do que outras. Nada do que aqui está colocado é uma novidade contundente em nossas vidas. Apenas relembramos aos amigos novas e eternas maneiras de lidar com as dificuldades que nós mesmos criamos. A única revolução que pode causar é no íntimo de cada um, principalmente dos que se consideram bons pais, bons filhos, bons irmãos, etc. Os duas caras, os membros daquelas famílias cheias de dengo, de benzinho daqui, amorzinho dali,
fricotinho daqui, fricotinho dali, até na hora de dividir uma herança, deixada por um suicida inconsciente, que foi o pai, que se matou de trabalhar para depois ver as suas crias se degladiando por mixarias. Se matou de trabalhar, passou para o plano espiritual como suicida, porque não foi comedido no gasto das suas energias vitais. Suicida. E aí, como pensam os filhos dessa criatura que é considerado um suicida para deixar uma fortuna? O que pensam dos pais? Ou o que pensa do pai que deixou dinheiro? Brigaiada, não é? Normalmente assim. Nós ainda não estamos preparados para lidar com propriedades. Ainda não. Então a melhor coisa que a criatura faz é trabalhar o necessário para sobreviver com a sua família sem deixar nada quando partir. É isso mesmo. Deixar fortunas ou deixar herança é trazer problema para os seus filhos, e ele vai ficar desesperado lá de lá. E para ele também. Não adianta. Isso não funciona. Prepare os seus filhos para as dificuldades da vida, dando-lhe a melhor escola, se possível, dando-lhe a melhor religião do seu ponto de vista, não é do dele, dando a ele o preparo para que ele possa enfrentar as dificuldades do mundo com galhardia, com posicionamento de criatura cristã. E neca de dinheiro no banco. Não deixem. Trabalhe o suficiente, planejando a sua vida para que você tenha o suficiente para educar os seus filhos, mas nunca para lhes deixar fortunas. Vocês não amam seus filhos, quem faz assim. Não tem amor. Ama aqueles que dão o suficiente para uma vida digna durante a vida do patriarca e após a vida do patriarca. E como é que a criatura vai ter uma vida digna depois que o pai morreu? Se ele estiver preparado para o trabalho, só isso. Não é com fortunas. Fortunas, heranças enormes, com a morte do pai desaparece dentro de 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando muito em 2 anos. É o tempo médio para se esfacelar uma grande fortuna. Já foi estudado e visto. Muito bem. A única revolução que se pode causar é no íntimo de cada um, principalmente do que se consideram bons pais, bons filhos, bons irmãos. Os duas caras, os membros daquelas famílias cheias de dengo, de benzinho daqui, amorzinho dali, fricotinho daqui, fricotinho dali. Até quem escreveu isso aqui é espírita, viu, gente? Às vezes vocês acham que não, espírita de renome, Américo Canhoto. Até na hora de dividir uma herança deixada por um suicida inconsciente que se matou de trabalhar para depois ver as suas crias se degladiando por mixarias. Tem uns que brigam por muito também, né? Não é só pelas mixarias, mas briga por mixaria, briga por grandaria, briga por tudo. A verdade é essa. Desse momento em diante, as feras vão mostrar as suas garras e as máscaras vão cair, deixando mostra as presas. Isso poderia ser evitado? Claro que sim. Vamos estudar a forma de evitar tais acontecimentos. Madre Teresa de Calcutá nos dá a fórmula e nos ensina como nós devemos buscar o amor verdadeiro. Diz ela: tudo o que precisamos na vida é do amor verdadeiro.
E onde começa este amor? Na nossa família, na nossa própria casa. Como ela começa? Onde começa? Na nossa família, na nossa própria casa. E como ela começa? Rezando juntos. Evangelho no lar. Todos nós já fazemos o Evangelho no lar. Tem umas pessoas que dizem assim: mas eu não consigo reunir a família naquele dia aprazado. Então faz o Evangelho no dia que a família estiver reunida. Por exemplo, na hora do almoço. Todo mundo aparece para comer, não aparece? Então faz o culto no lar na hora do almoço. Faz de tarde, faz na hora de dormir, não tem importância. Fale de Jesus, fale de Deus dentro do seu lar. Não é só o futebol que diverte, não é só as coisas que parecem que agradam. Se vocês criarem o hábito de colocar Jesus dentro da sua casa, vocês vão observar. Aliás, nós já fazemos isso porque somos espíritas. Vamos observar que Jesus agrada tanto quanto o melhor esquema de diversão oferecido pela televisão. Precisamos apenas do amor verdadeiro, nos diz Teresa de Calcutá. E onde começa este amor na nossa família? Na nossa própria casa. Como ele começa? Rezando juntos, fazendo o Evangelho no lar, lendo uma página diariamente. No almoço, atrasa colocar a travessa na mesa e faça uma leitura do Evangelho, rapidinha, 3 minutos. Comece com 3, passe para 5, 10, e de repente nós temos um culto no lar antes do almoço. Rezando juntos, Evangelho no lar, mas família que reza junta, permanece junta. E se vocês permanecerem juntos, vocês vão amar uns aos outros como Deus ama a cada um de vocês. Hoje em dia, no mundo há tanto sofrimento por causa dessa falta de oração, de unidade na família. Então, a partir de agora, quem sabe, vamos inaugurar amanhã em casa. Vamos tomar uma resolução firme de que vamos trazer a oração para a nossa família. Oração, que quer dizer rezar e agir. Ora, ação. Não só orar, mas agir também. E a oração, para se realizar a oração, começa com o agir primeiro. Ninguém consegue orar em casa se não criar o hábito. A partir de hoje vamos tomar uma resolução firme de que vamos trazer a oração para a nossa família. Que vamos ensinar nossos filhos a rezar e vamos rezar com eles. Era tão bonito isso antigamente. Mamãe não deixava a gente dormir enquanto não rezasse com a gente. Meu filho já escovou os dentes? Sim. Tomou seu leite, filhinho? Tomei. Vou dormir. Não vai rezar? Ah, mamãe, me desculpa, vamos rezar. E rezava, rapidinho, às vezes comprido. Às vezes a mãe começava a oração, né? Começava ali o Pai Nosso. Quando chegava no reino dos céus, você já estava no reino do sono. Mas tudo bem, né? E então vocês verão uma alegria, resolução firme. A partir de hoje vamos tomar uma resolução firme de que vamos trazer a oração para a nossa família. Que vamos ensinar nossos filhos a rezar e vamos rezar com eles. E vocês verão a alegria, o amor, a paz que entrarão nos seus corações. Por quê? O fruto da oração é o aprofundamento da fé. E o fruto da fé é o amor. E o fruto do amor é o serviço. E o fruto do serviço é a paz. Atos de amor
são atos de paz. Por isso, levemos a termo o amor de Deus para todas as nossas famílias. Que Jesus nos abençoe e nos dê a sua paz. Eu fico devendo para vocês duas historinhas que eu trouxe, mas que comi o tempo e não vai dar tempo mesmo, fica para a próxima vez. Mas apenas queria lembrar de uma música que vocês devem conhecer e que eu acho extraordinária para o tema que nós estamos estudando. Há tantos filhos que bem mais do que um palácio gostaria de um abraço e o carinho entre os seus pais. Se os pais amassem, o divórcio não viria. Chame isso de utopia. Eu a isso chamo paz. Padre Zezinho, extraordinário cristão musicista que nos traz pérolas como esta. Muita paz e que Jesus nos abençoe.